Pessoal, bom dia, saudações tricolores. Vamos começar a semana, né? E começar a semana em véspera de um jogo tão importante, tão fundamental para o Fluminense, que aliás já chegou em Buenos Aires. Mas antes de falar propriamente no jogo e nessa chegada do time lá em Buenos Aires, vamos falar ainda do André, esse assunto que já vem sendo comentado, né, já há algum tempo aí. Já fiz até 2 vídeos sobre isso, sobre aquilo que eu penso que irá acontecer, baseado em conversas que eu tenho com uma pessoa que trabalha no clube, repetindo, não como uma informação, mas daquilo que a gente conversa, né, com quem está lá dentro. O ponto de vista dessa pessoa acaba me orientando aqui naquilo que eu devo estar comentando, né? Não noticiando. Como eu sempre falo, o meu canal não é um canal de notícia, é um canal que visa comentar assuntos do Fluminense, analisar jogos, e sim, se em algum momento, né, houver a possibilidade de estar dando sim uma notícia, por que não? Mas não é essa a finalidade. Como eu disse nos vídeos já anteriores, a negociação do André é inevitável, ela vai acontecer. Porém, eu vou repetir mais uma vez, existe um acordo do Fluminense com o André, com os empresários do André, que ele só sai no final do ano. Não agora nessa janela do meio do ano. E este acordo, pelo que eu estou sabendo, ele continua valendo, ele está de pé, e é assim que vai acontecer. Porém, o leilão está aí em andamento. Não podemos negar isso. O André hoje é o jogador mais cobiçado do futebol brasileiro para se transferir para a Europa. Seja para Portugal, seja para a Inglaterra, seja para a Itália. Enfim, é um jogador cobiçado. O que eu acho e o que eu penso é o que eu disse ainda há pouco. Ele não sai agora no meio do ano, né? A última notícia aí agora que foi o Sport de Portugal, que fez uma proposta de 20 milhões. Né? Essa proposta de 20 milhões já foi feita ali atrás por outro clube. E o Fluminense não é mais aquele clube de um pensamento aí recente de que negociava o jogador pela primeira proposta. Até porque era um clube que vivia sempre assim num desespero enorme, né? Tudo atrasado, salário, enfim, também não vou entrar em detalhe disso. Então aparecia uma oferta, muitas das vezes irrisória, e no desespero o Fluminense acabava vendendo, que não é o caso agora. O Fluminense hoje é um clube mais estruturado, é um clube que vem se organizando, né? Até em termos de patrocínio, entrada de receitas das mais diversas formas. Então não é um clube que precisa estar aí desesperado para estar negociando. A não ser, é claro, que chegue aí uma proposta fora do comum.
né? O que está sendo oferecido a esse valor de 20 milhões, eu creio que se o Fluminense tivesse que negociar, já tinha negociado. Agora, chega uma proposta aí, por exemplo, o dobro disso. Aí eu acho que pode ser sim que essa negociação saia nessa janela agora do meio do ano, né? Que é a janela a qual os times da Europa, os clubes da Europa, preferem estar contratando. Só que eles são muito malandros. Eles são muito malandros. Não à toa que eles são potências econômicas aí, né? Eles vêm aqui, por exemplo, compram, igual compraram aí Luiz Henrique, só esse exemplo aí, por 13 milhões, sei lá. Aí depois lá na frente vende por 80 milhões. Repassam por 80 milhões. Ou compram aqui, nesse caso, por 20 milhões. Aí depois lá na frente repassam por 100 milhões. É isso que eles fazem. E o Fluminense hoje, ele tem o poder de se manter firme naquela negociação que seja vantajosa para si. E é claro, para o jogador também. É uma negociação diferente das outras que nós conhecemos, que ela não vai ser assim definida tão facilmente, né? Porque se houvesse um clube interessado no André, seria diferente. Mas as notícias que chegam é que são vários clubes da Europa e de vários países da Europa que querem o André. Então está na hora do Fluminense se valorizar o seu produto, que é o jogador, e que sim, possa estar negociando por um valor o qual seja justo pela qualidade que o jogador tem, e que o Fluminense possa sim ganhar um bom dinheiro aí, fazer a sua melhor negociação de todos os tempos, e principalmente para evitar as críticas de nós torcedores, que com toda razão, diga-se de passagem, caímos de pau quando o Fluminense faz essas negociações aí por valores ridículos, podemos dizer assim, por jogadores craques, novos, e que quando chegam na Europa, normalmente, na maioria das vezes, se dão muito bem, se valorizam muito bem, e acaba que quem ganha dinheiro e ganha em qualidade e ganha em futebol são os clubes de lá, esses que não formaram o jogador. Então está na hora, Fluminense, de você valorizar a formação que você tem em Xerém, valorizar também o jogador, valorizar o clube e não ficar aí se coçando por qualquer proposta que no caso venha nesse caso pelo André. Não é isso? Então, meu Fluminense amado, você está com a faca e o queijo na mão em cima desse negócio do André. Não fique com ansiedade. E se depois não aparecer outra proposta desse nível? Vai aparecer desse nível e ainda mais. Pode ter certeza, né? Quando você tem inteligência e calma para negociar, você sempre negocia muito melhor. Enfim, vamos ver o que acontece. E agora vamos falar do jogo, né, pessoal? Chegou lá em Buenos Aires, graças a Deus correu tudo bem, viagem boa. Como já foi divulgado, eu também disse isso, Fluminense vai treinar no CT do Boca.
finalizar, né, o treinamento, fazer aquele último ajuste, para ir para o jogo amanhã, lá no estádiozinho modesto, Armando Diego Maradona, né? O estádio tem um nome grande, desculpa, para o estádio pequeno. Será aquela pressão, como eu disse ontem no vídeo, torcida não entra em campo, vou repetir, a não ser a nossa, né? A torcida do Fluminense, quando lota o Maracanã, a gente pressiona assim, parece até que a gente entra em campo, não à toa estamos invictos. Eu já tinha falado sobre isso, mas não custa e é bom estar repetindo. Aparentemente não tem ninguém com problema médico, a não ser aqueles jogadores que sentiram, né, o Marlon sentiu desconforto, o Ione Gonzalez, mais uma vez, aquela entrada criminosa. Nossa, só de ver aquela imagem, toda vez que eu vejo aquela imagem novamente, me bate uma revolta. Porque eu imagino, isso já aconteceu o contrário, né? Aquele pisão do Samuel Xavier lá que foi expulso sem o juiz pestanejar. Essa questão de arbitragem é complicada. Eu vivo repetindo isso. Contra a gente, pênalti contra a gente, falta contra a gente, expulsão contra a gente, cartão amarelo contra a gente, nunca tem dúvida, né? Eles chegam aí, pá! Agora, quando é nosso a favor, tem sempre aspas, tem sempre aconteceu isso, mas, sempre assim. Mas independente disso, vamos para cima, seja lá de quem for, né? No campeonato que seja, né? Agora nesse caso é Libertadores, vamos para cima, precisamos de um resultado positivo, né? Claro, vamos lá para conseguir a vitória, né? O Fluminense, se tem uma coisa que a gente não pode criticar o Fluminense, é que o Fluminense sempre entra para ganhar. Jogando mal, jogando bem, jogando mais ou menos, jogando certo, jogando errado. O Diniz tendo as melhores decisões ou as piores decisões. Uma coisa temos que falar, o Fluminense sempre entra para ganhar. Isso é muito bom. Agora, caso realmente não consigamos a vitória, que seja um ótimo resultado, porque a gente vai decidir aqui em casa, né? Mas eu estou acreditando sim que a gente possa ganhar lá dentro também. Se Deus quiser. E para finalizar, essa questão aí do Vitor Mendes, que pena, né, pessoal? Que pena. Que isso sirva de lição para jogadores aí jovens, ou não tão jovens, mas promissores, que estão aí em clubes de menor expressão, que não ganham tão bem assim como os principais valores aí do futebol, que não entrem numa roubada dessa para conseguir um troco, gente. Quando a gente diz conseguir um troco, é que os valores do futebol nós sabemos que são valores altos. E às vezes atualmente, um jogador de qualidade, um bom jogador, cai nessa conversa de malandros, né? Como foi o caso não só do Vitor Mendes, como de outros jogadores aí, sabe? Acaba com a carreira, porque esse tipo de verdade uma hora aparece, não tem como, e acredito até que ainda vão aparecer outras verdades aí. Deus queira que não, que se pare por aí, né? Porque o nome do futebol brasileiro está em jogo, o nome de clubes aí acaba, mesmo que o clube não tenha participação nesse tipo de situação, né? Mas acaba expondo o nome do clube aí em mídia, isso roda o mundo, isso não é nada bom. Que vocês pensem, jogadores que hoje estão aí em clubes
de menor importância? Que vocês ali na frente podem estar sendo contratados por clubes importantes. E aí sim você vai ter uma elevação profissional, uma elevação financeira. Aí vai botar tudo a perder por causa de falcatrua de malandros aí que fazem a cabeça de vocês. É chato estar comentando isso. O Vitor Mendes é um jogador que chegou, não para ser titular, mas estava agradando, né? Estava agradando, chegou a fazer gol em Libertadores. A gente estava dando assim um valor a ele, até um valor até maior do que ele não estava recebendo lá no seu clube de origem, que é o Atlético, e onde ele estava emprestado, acho que era no Juventude, né? E aí chegou no Fluminense, estava crescendo, estava sendo valorizado, a torcida gostando, ele feliz. E aí me aparece uma notícia dessa, ou seja, estragou a carreira. E agora o Fluminense está negociando de uma forma legal essa rescisão, porque afinal de contas ele tem contrato, né? O Fluminense não pode simplesmente, acabou, vai embora, porque daqui a pouco vai tomar processo aí pelas costas. Mas assim, ele não está mais inscrito na Libertadores. Continua o contrato dele valendo, continua lá recebendo salário, mas está fora. Olha o que você fez com a sua carreira, rapaz. Isso daí é triste, né? É triste. Novo ainda, uma carreira toda pela frente, entrar numa roubada dessa. Enfim, que isso se resolva da melhor maneira possível. No Fluminense ele não joga mais, não veste mais a camisa do Fluminense. Vamos ver como essa situação se resolve. E que Deus o abençoe, que ele possa estar, em algum momento, de alguma forma, tendo uma nova oportunidade. Afinal de contas, né? Quem tem pensamento cristão como eu tenho, a gente sempre tem aquela coisa do perdoar e dar uma nova oportunidade. Que ele possa estar tendo, de alguma forma, não sei como, pois a situação dele é realmente bastante difícil. Mas vamos orar e torcer por isso. No mais, segurar a ansiedade para amanhã. Eu gostaria de ter ido para a Argentina, mas dia de semana não tem condição, né? Tem a questão de trabalho. É uma pena, mas gostaria de ter ido. E pena que esses jogos de Libertadores sempre são um dia de semana, né? Aí fica complicado. A não ser que haja um feriado, alguma coisa assim, fica mais tranquilo. Mas vamos ficar torcendo daqui mesmo. Vitória Fluminense. Deus nos abençoe e até breve.